Bora começar a conversar? Bora! Bom, enquanto você troca a apresentação, posso já chamar a nossa apresentadora? Porque a gente tá chique, hoje tem uma apresentadora, moderadora, o que mais? Apresentadora de podcast também. A Vânia Ferreira, ela se disponibilizou para vir aqui hoje. Ela vai conduzir o painel sobre maternidade atípica. Ela é mãe típica, atípica, certo? Fisioterapeuta, pós-graduada em neurociência e fisioterapia neurológica. Ela lidera o podcast Gente que Pode, já pode abrir aí o Instagram, começar a seguir a Vânia. E hoje toma a frente do nosso painel de abertura, junto com outras mães incríveis que vocês já vão conhecer, e ela vai apresentar. Vânia, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de dizer que é uma honra enorme estar aqui entre tantas mulheres maravilhosas, né? E para falar de um tema com o qual eu convivo há pouquíssimo tempo. Há cerca de 26 anos atrás, uma garota de 15 anos deu à luz a uma criança com paralisia cerebral, no seu nível mais severo. Hoje, essa criança é um homem de 26 anos e essa garota se tornou uma mulher. Porque a maternidade atípica é isso. É um tema que pode atravessar a vida de qualquer mulher. E junto com ela vem desafios, aprendizados, mas, sobretudo, capacidade. Capacidade de se reinventar, capacidade de recomeçar, capacidade de continuar. Mas hoje a gente quer falar da mulher para além da maternidade atípica. E para isso nós trouxemos aqui vozes de mulheres, mães atípicas, que vivem essa realidade de forma real, todos os dias, né? E eu quero convidar aqui para estar conosco a Nicole Oliva. A Nicole Oliva, ela é mãe do Guga, de 13 anos, do Gabriel, de 6, da Giovana, com 3 aninhos. O Guga, ele convive com síndrome de Arcade-Gutierrez, é isso? Isso aí. A Nicole, ela é esposa, pedagoga. Ela é professora de atendimento educacional especializado e sua especialização é em educação especial e inclusão. Isso mesmo, Nicole. Nicole, muito obrigada por aceitar nosso convite. A Juliana Lozada também vai estar com a gente aqui. Ela é mãe da Maria Valentina, de 9 anos, e do Joaquim, de 6, que convive com TDAH. A Ju, ela é profissional especializada em comunicação, marketing e transformação digital. Ela é entusiasta de inovação e inteligência artificial. Ju, obrigada por aceitar nosso convite, viu? E para fechar aqui a nossa equipe, a Orlene Anunciação. A Orlene, ela é mãe da Duda, que tem trissomia do 21. Ela é advogada, instrutora e é fundadora do IN, né, o Movimento Inclusivo. E também é empreendedora, né, Orlene? Meninas, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado por terem me convidado. Como eu já disse, é uma honra estar aqui. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem bacana, né? A ideia é que a gente tenha respostas objetivas, resumidas, mas que a gente deixe claro para o público, porque o objetivo não é ter respostas prontas, né? E sim, juntas refletirmos sobre a realidade, porque a maternidade atípica traz para nós aprendizados e a gente pode contribuir com toda a sociedade. Não só com mães atípicas, eu sei que aqui nem todas são mães atípicas, mas todas podemos contribuir. As que não são mães atípicas contribuem conosco e nós que somos contribuímos com toda a sociedade. E aí eu quero começar esse papo, né, porque a gente sabe que quando a gente se torna mãe, eu costumo dizer que a maternidade transforma a mulher. A maternidade atípica, ela muda o destino da mulher. A gente precisa se reinventar. Porém, quando a gente se torna mãe atípica, meninas, a gente parece que perde a nossa identidade pessoal. Por um tempo, parece que a gente vive e se torna apenas mãe, esquece de todo o resto. E aí eu gostaria de saber de vocês como que vocês se definiriam além da maternidade atípica. Por exemplo, quem é a Orlene, além da mãe da Duda? Bom dia a todos. Durante muito tempo, eu me emaranhei, né, entre eu e minha filha. Então, de fato, eu me perdi. E aí, com o passar dos anos, eu entendi que existia
uma mulher, né? Uma mãe, uma mulher, uma filha, uma esposa. Só que isso demorou demais para isso acontecer. Então eu perdi muito tempo nessa falta de mim mesma. Eu lembro de um dia que eu estava no quarto da minha filha brincando com ela e o terapeuta mandou colocar uns espelhos de canto assim, para estímulo, e aí eu me olhei e eu não me reconheci mais. E naquele dia eu levei um choque tão grande, porque assim, eu vivia de pijama dentro de casa, envolvida com as terapias, com os médicos, com a inclusão, naquela luta interna, e aí todas as vezes que eu olhava no espelho, eu falei assim, quem sou eu? Né? O que eu me tornei no meio disso tudo? E aí eu comecei a fazer terapia, né? Comecei a me cuidar, e aí eu descobri que eu posso ser todas essas se eu estiver bem. Então, se eu estiver bem comigo mesma, eu posso ser a Orlene mãe, a Orlene esposa, a Orlene empreendedora. Eu posso ser todas elas, mas eu preciso estar bem. Então, eu resgatei a minha identidade com todas essas personagens que a gente é. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou uma mulher colorida. Tento ser engraçada, bem-humorada. Adoro trabalhar, adoro começar coisa do zero, adoro resolver problema de forma diferente. E também sou mãe da Maria Valentina e do Joaquim. E aí, ao contrário um pouco diferente das outras mulheres aqui, eu tive a Maria Valentina, que é uma criança atípica, né? E depois tive o Joaquim, que é atípico, que é TDAH. E eu realmente, Vânia, sou uma mãe nova atípica, né? Eu descobri o diagnóstico do Joaquim, na verdade ele foi diagnosticado realmente há aproximadamente um ano e meio. Então, a minha vida melhorou muito, porque eu me sentia fracassando o tempo inteiro, porque eu tinha conseguido com a Maria Valentina e eu não conseguia criar, né, conviver com o Joaquim, porque ele me desafiava, ele não se disciplinava e eu estava me tornando uma pessoa ruim. E aí, descobri, né, ter tido o diagnóstico me tornou uma pessoa melhor, porque eu comecei a ser mais resiliente, a entender esse universo. Então, eu acho que me transformou em todas essas características, né, que eu sou, além de mãe dele, me fez ser uma pessoa mais resiliente e mais preparada para tudo que eu faço. Bom dia. Eu acho que eu comecei a me perguntar quando a Vânia perguntou como você se apresentaria. Falei, gente, eu nunca parei pra pensar nisso. Como é que eu vou me apresentar para as outras pessoas, além de mãe das crianças, né? Porque a gente vai em reunião de pais, a gente vai em evento, a gente vai em terapia. Então é a mãe do Guga, a mãe da Giovana, a mãe do Gabriel. Falei, o que eu sou? Antes disso, lá no começo, né? O que me identificava? Então eu sou uma pessoa curiosa, eu adoro estudar. Eu nasci professora, demorei um tempo depois para aceitar isso. Eu falei, não vou ser professora de jeito nenhum. Então, eu nasci professora, me descobri, estou me formando em PAE, que é esse atendimento educacional especializado. A inclusão veio, assim, atravessando a minha vida, né? Além da maternidade, mas esse acolhimento com famílias, que é tão difícil na Prefeitura de São Paulo. Então, é isso. Eu acho que eu sou uma mulher curiosa, que gosta de estudar, gosta de trabalhar, gosta de conversar, ter um bom papo, né? É isso. Legal. Pode ficar com o microfone. Aproveitando que você está com o microfone na mão já, Nicole, quando a gente tem um filho, eu acabei de falar que a maternidade atípica, ela transforma a mulher, né? No caso da mãe atípica, ela muda de fato o destino dessa mulher. Por exemplo, eu era uma garota, na verdade, né? Que não existia antes da maternidade atípica. Hoje eu tenho consciência de que eu sou outra pessoa, né? E aí eu gostaria que você já respondesse pra gente o que mudou na percepção de si mesma depois do diagnóstico do seu filho? O tempo, né? Eu acho que, assim, quando a gente está numa situação difícil, a gente tem o luto daquele diagnóstico de e agora, o que eu vou fazer? Porque o CID vem, o laudo vem pra gente pensar em possibilidades, né? Não pra gente ter uma coisa determinada. Então, eu aprendi com o tempo que as situações passam, que depois quando a gente começa a observar tudo que a gente pensou, passou e sofreu, não era tudo isso. Então, acho que essa percepção de o tempo cura, de não dar tanta importância para coisas que a gente não consegue mudar. E levando, eu acho que essa leveza, sabe, que é difícil, né, não é fácil. A gente sabe, o nosso chuveiro e o nosso travesseiro sabem, né, de como é difícil,
porque eles são os nossos confidentes de fato. Mas o tempo, acho que essa questão de acalma o coração, vamos pensar no que a gente consegue mudar, pensar o que a gente vai ter que paciência para lidar durante a vida toda, que é uma coisa muito difícil, não só enquanto maternidade atípica, enquanto pessoa, né? O que eu posso mudar, o que eu tenho que aceitar, o que eu vou pensando enquanto mulher, enquanto mãe. Então, acho que a maternidade atípica veio para me dar esse respiro de acalma o coração, vamos pensar no que a gente pode fazer, no que a gente vai conseguir mudar. Então, acho que essa leveza. Bom, eu acredito que no meu caso foi realmente um luto no começo, né? Ontem tive uma conversa com meu marido, ele falou: nossa, mas você vai falar desse tema que é tão difícil para você, né? De realmente, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu falei: não quero que conte para ninguém. E aí eu virei e falei assim: não é mais difícil. Já foi. Hoje não é. Eu até brinquei no outro encontro do Mulheres para o Futuro que agora qualquer pessoa que encosta do meu lado, eu acho que antes de falar meu nome, eu falo: meu filho é TDAH. Porque a minha vida ficou muito mais fácil quando esse diagnóstico ele veio, né? E aí as lutas que eu comprava, elas viraram, na verdade, o oposto. Elas viraram meu momento de ter paciência, de entender que meu filho precisa muito mais de mim nos momentos onde ele está tendo uma crise ou no momento onde ele está realmente sendo mais explosivo ou resistente. Então, foi uma chave que mudou na minha vida nesse sentido, né? Na minha mente nesse sentido. E também, no começo, eu me senti muito sozinha, assim. Eu falei: gente, só eu tenho um filho diferente. Todo mundo tem filho perfeito. Olha essa menina. Meu filho chegava no parquinho, tava brincando com uma menininha na areia, falava: ela é feia. E criança sabe o quanto se ofende quando, né, se chama de feia. E eu virava pra mãe e falava: me perdoa, ele é TDAH, ele não tem filtro, não é que ele... E a mãe falava: não, tá tudo bem. Mas aí uma colega do trabalho virou e falou assim: não, você não tá sozinha. E me mandou alguns perfis de Instagram que tinham mães atípicas, né, psicólogas que tinham filho com TOD e tudo mais. E aí eu chegava e falava, me perguntavam na festinha da escola: o Joaquim foi diagnosticado? Sim, foi. Ele é TDAH. E ela falava: a Alice é TOD. Eu falava: gente, então essas pessoas também existem, outras pessoas como eu existem. E aí uma conexão como essa de hoje, eu acho que né, também a segunda maior mudança de chave, saber que essa é a nossa nova realidade, que as crianças, elas realmente estão sendo mais diagnosticadas, estão surgindo mais, e a questão de não estar sozinha é realmente, assim, um enorme presente do universo. Para a Orlene, aproveitando que a Ju já abordou essa questão de se sentir sozinha, né? Eu pelo menos me senti muitas vezes sozinha, né? Mas muitas das vezes eu entendi que foi por falta de maturidade, de buscar essa conexão, porque ela existe, você achou. E aí eu queria perguntar para a Orlene se nesse processo, a Duda está com 12 anos? 12 anos. A Duda está com 12 anos. Se nesse processo você já se sentiu sozinha? Sim, eu só queria fazer um adendo aqui do que as meninas falaram, do diagnóstico, desculpa, né? Mas eu acho que é interessante o que você falou, né? O lugar de passagem, né? Quando eu recebi a notícia da síndrome de Down, eu recebi ela no parto. E naquele momento, eu não tive tempo de falar assim: o que eu vou fazer? Eu tinha que encarar. Então, eu encarei ali minhas frustrações, o luto, de forma muito rápida. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que me libertar daquilo porque eu tinha uma criança na UTI, então eu tinha que me virar para fazer a coisa acontecer. Com o passar do tempo, eu fui vendo outras dificuldades, outras frustrações, problemas na escola, descobri depois o TDAH. E a gente, naquele meio de preconceito, das frustrações, da cobrança irreal, né, das expectativas irreais que a gente tem dos nossos filhos com alguma deficiência, aquela coisa de tentar encaixar ele no padrão do mundo. E que padrão é esse, né, que a gente tem? Porque é a gente que forma o padrão, né? Então, a gente quer encaixar o filho nesse padrão. E aí a gente chora, a gente sofre, porque a gente vive um processo. E nesse processo, ele é muito difícil, né? A gente se entristece. E aí o que eu percebi? Que eu fui instigada, né? Eu fui encorajada a cuidar de mim. Porque muitas vezes o que eu percebi? Eu percebi que a dor que eu sentia com o preconceito, né, que a minha filha tinha, não era uma dor dela. Porque ela estava nem aí.
né? Ela nem via as pessoas com preconceito. Era um problema meu. E eu fui encorajada, né, pelas minhas amigas que estão aqui hoje, pela minha família, pelo meu marido, de procurar o autocuidado, né? Eu fui encorajada a olhar para mim, a lidar com os meus traumas, com as minhas dores, com os meus excessos, com as minhas faltas. E aí eu descobri que eu tinha me transferido para minha filha. E muitas vezes o que falavam dela e que pensavam dela não era o problema dela, era o problema meu. Então eu faço um convite aqui para cada mãe aqui, olha para dentro, sabe? Trato dentro, porque a gente precisa cuidar da gente para a gente não transferir para os nossos filhos as nossas dores, as nossas lutas, porque nesse tempo, quando você fala de a notícia ruim, né? Não é a notícia ruim, mas assim, a notícia de diagnóstico, um momento difícil, ele é um tempo, um lugar de passagem. Ele não é definitivo. E a gente vai passar. E eu gostei de que você falou, né? Porque a gente vai passar e a gente vai chegar lá e a gente vai conseguir. Porque é possível melhorar. Né? Então, foi muito legal você ter falado do tempo, que eu também lembrei muito disso, né? Então, que a gente seja luz para os nossos filhos, né? E que a gente não transfira as nossas dores para eles. Assim, gente, eu sou muito verdade, assim, isso é a minha história, tá? Então, e falando do sozinha, né? Desculpa, já embolei tudo, mas essa questão de sozinha, eu me sentia muito sozinha. Eu vou confessar uma coisa para vocês, assim, quando nascia uma criança, às vezes eu ficava pensando, poxa, será que vai nascer com deficiência? Não sei se vocês já pensaram isso. Porque eu falei assim, eu preciso que alguém entenda o que eu passo, sabe? E as minhas amigas que estão aqui, vocês não sabem o quão importante são aqueles almoços. Eu me emociono porque, assim, eu saía de lá recarregada. Porque lá eu tinha um espaço para falar dessas dores, dessa solidão, e vocês fizeram muito parte disso. E aquela solidão, ela passava, porque elas também traziam as dores dela, de filhos típicos. E aí faz a gente entender, gente, tá tudo bem. Ninguém é 100% maravilhoso, né? Porque a gente faz dos nossos filhos um evento perfeito, né? Aquela coisa, não, você tem que ser perfeito, você não pode falar nada, você não pode fazer nada. E aí essas crianças vêm para transformar. E eu me transformei. Só que a gente não se transforma sozinha. Eu precisei muito das minhas amigas que estão aqui, da minha família, da casa, dos meus pais, para eu poder ver que tudo bem. Mas foi um processo difícil. Existe um tema que ele é delicado na maternidade atípica, né, sobretudo, que é a sobrecarga emocional. A gente precisa falar disso, né? Eu tive o desprazer de perder uma amiga, a primeira mulher que me ajudou para a depressão. Essa mulher, ela perdeu a vida. E aí vem uma dor que eu acho que toda mãe atípica tem, que é, depois que eu partir, quem cuida do meu filho? Eu tive o desprazer de ver esse filho partir 6 meses depois da mãe. Então, nós precisamos falar sobre sobrecarga emocional. Em rede social, em um bate-papo, é muito legal. E às vezes as pessoas que não têm essa vivência falam muito de, poxa, como você é batalhadora, como você é forte, que legal você. A gente não tem opção. A vida da gente é essa. A gente tem que ir sem olhar para trás. Eu queria saber da Nicole. Nicole, eu gostaria que você descrevesse para a gente como que é lidar com a sobrecarga emocional. Nossa, é uma sobrecarga. Eu acho que esse pensamento é diário, né? De como é que eu vou ficar? O meu filho vai ficar sem mim, né? Essa rotina de criar, de dar autonomia. Porque a gente quer deixar ele pertinho, né? Eu entendo o que ele quer, eu entendo se ele tá com dor no meu olhar, no olhar dele. Então a gente se conecta por aí. Mas não sou só eu. Ele precisa saber se conectar com outras pessoas, né? A gente precisa deixar ir. E é tão doloroso, porque a gente sabe que eles vão sofrer, né? A deficiência, ela vem com aquilo de barreiras. Então é o não. A gente sempre escuta o não. É o não do convênio, é o não da escola, é o não das brincadeiras, é o não da festinha que você é convidado, mas não tem acessibilidade. Então, assim, são vários nãos. E a gente se vê responsável por sim, né? De possibilidades. Então, quanto mais sim eu vou conseguir dar, é isso. Mas não é difícil. Porque ser essas portas de sims é cansativo. Porque são brigas e brigas com convênio, são brigas e brigas com escola, com uma ida ao shopping, no estacionamento, você não consegue uma vaga porque alguém parou de uma forma que não... Então, assim, é uma sobrecarga muito grande, né? Planejar. Eu acho que essa demanda também de organizar
demanda muito cansaço mental, porque meu marido, a gente deixa as coisas organizadas, mas eu tenho que pensar na roupa, na medicação. Será que ele dormiu bem? Então, será que eu deixei a fralda arrumada? Será que a cuidadora vai chegar e vai perceber se ele tá com dor ou não para dar a medicação? Então, assim, você tá o tempo todo ligado no trabalho, né? A gente tá o tempo todo atenta, e isso é muito cansativo. Eu acho que a Orlene falou uma coisa importante de buscar o nosso. Esse ano foi um ano, eu comecei um ano diferente de me cuidar mais. Ano passado eu comecei uma atividade física que eu gostei muito, que eu me encontrei, que é o jiu-jitsu. Então eu fui, assim, abriu portas para minha saúde, para comer melhor, para conhecer pessoas. Eu não sou a mãe lá, eu sou a Nicole. Então, assim, de fazer amizades, de falar besteira, de dar risada e não se preocupar com o horário. Foi um trabalho, uma construção, porque a gente tem que se vigiar, né? Às vezes a gente se permite fazer coisas olhando no relógio. Fala assim, acho que eu já fiquei muito tempo fora de casa, eu vou embora pra saber se tá tudo bem. E é um trabalho, é uma constância, né? E a gente tem que tentar, porque senão a gente não vai. A gente tem que se permitir fazer, porque senão a gente não sai, a gente não faz, a gente não delega, a gente quer fazer tudo. Porque com a gente o filho não vai se machucar, com a gente o filho não vai sofrer, não vai chorar, não vai ter preconceito, com a gente ele tá cuidado, né? Só que o mundo não é assim o tempo todo. Então, é cansativo, é exaustivo, a gente tem que procurar essas maneiras. O jiu-jitsu me salvou bastante. Então, é uma atividade esportiva que eu gostei bastante. Legal. A gente tem isso em comum, eu também pratico, gosto bastante. E aí, já queria perguntar para Ju. Ju, o que te ajuda a manter a saúde mental e nos momentos mais difíceis? Ai, gente, eu tive uma situação com meu filho que eu acho que... Eu nem sei se ele vai lembrar quando ele crescer, mas um dia ele estava na terapia e a gente saindo, né? Ele virou para mim e falou assim, mãe, sabe o que eu mais gosto de você? É que você tá sempre sorrindo. Aí eu falei, gente, e eu nem tô. Aí eu falei, mas ele repara. Então, até nos momentos que eu acho que eu tô mais emocionada pelas coisas que você falou e o quanto eu te admiro de ser essa mulher, né, que faz tanto, né, eu disfarço bem. pra conseguir, mas essa coisa que o Joa me falou eu nem sabia que ele tinha reparado. Uma vez, quando eu trabalhava no shopping, uma gerente minha na loja virou e falou assim, ai, meu, você tá sempre rindo. Aí eu falei, nossa, acho que eu preciso sorrir menos, né? Mas eu realmente tenho uma questão de ficar sorrindo à toa. E o meu filho reparou, e ele falou isso pra mim, e isso pra mim me marcou muito. Eu falei, gente, realmente ele me vê, né? Ele repara, então eu quero estar feliz por ele. Então, o que eu posso fazer para estar feliz por ele? Eu posso me fazer feliz e eu preciso fazer as coisas que me fazem feliz, né? Então, eu tenho, né, buscado me conectar com as minhas amigas, estar em momentos assim como esse, fazer as coisas que eu gosto de ir no salão e etc. Mas eu ainda peco na atividade física, mas eu vou me inscrever na corrida e eu vou correr com vocês, vou depois vir aqui contar meu caso de sucesso. Mas o que me faz é lembrar dessa frase que o Joaquim falou pra mim e querer estar sorrindo sempre pra que ele cada vez goste mais de mim, por eu estar sorrindo. É muito interessante isso que você falou, porque a sociedade ela traz uma lenda de que a pessoa... Mulher que é mãe atípica, ela tem que ser triste, né? Eu me lembro que na primeira empresa que eu trabalhei, eu ainda era uma menina, tinha 21 anos quando eu entrei. E depois de um certo tempo, eu fui para uma área que eu não conhecia as pessoas, né? E uma amiga falou, poxa, eu fiquei sabendo que você é mãe atípica. Eu falei, que legal. Ela falou, mas não parece. Eu falei, ué, mas... né? Eu falei, mas por que não parece que eu sou mãe atípica? Deveria parecer. Ela falou, não, porque você está sempre rindo. Né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, nesse pensamento tão triste. Porque nós somos mulheres. Né? Nós éramos, antes de nos tornarmos mães, e continuamos sendo depois. Então, é importante demais olhar para a mãe, além da maternidade atípica. Né? E eu comecei a pensar que a gente precisa tirar da sociedade essa visão de que a mãe atípica precisa ser triste, porque nós não somos. Muito pelo contrário, nós somos muito mais felizes até. E aí eu queria perguntar para a Orlene, se você, Orlene, você já se sentiu culpada por se priorizar? Sim, estou me sentindo culpada agora, porque minha filha... eu descobri há 10 dias que ia ter uma feira de ciências, e durante 12 anos eu participei
de absolutamente tudo que ela fazia. Tava aquela coisa, não, deixa comigo, que eu que resolvo. Não, você não vai, não. Você vai dizer, não, mas eu vou. Eu falei, não, você não vai conseguir, né? E agora ela tá lá, e aí eu tive uma conversa com ela, né? E aí eu fiquei triste, porque ela virou pra mim e falou assim, eu falei, filha, então, você sabe, né, Mulheres pro Futuro, porque ela é fã número 1 das Mulheres pro Futuro, né? E aí ela falava assim, filha, então, eu não vou poder ir. Ela falou assim, mãe, vai lá fazer sua palestra, deixa eu comigo. Eu falei, nossa, sério, né? Tudo bem? Então é isso, eu já me senti muito culpada, mas, assim, gente, faz terapia, gente, porque é bom demais. É muito bom, porque aí eu consegui me libertar dessa culpa, né? Então, a culpa, ela vem, ela nunca vai deixar de vir, porque assim, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Então, devia ter ser um sinônimo lá no dicionário, porque mãe igual a culpa. Mas essa culpa, ela não tem que permanecer, né? Ela não tem que fazer ninho na sua cabeça. Ela vai vir, você vai escutar, você vai sentir porque você é mãe, não tem problema, e aí você vai seguir, né? Porque a gente precisa entender que, assim, eu sou cristã, e uma coisa que me marca muito é que em Mateus, acho que 28, me ajuda? Acho que 29, não sei. Ele diz lá, né, que ele estaria conosco todos os dias, né? E quando a gente erra pensando que está fazendo alguma coisa boa, né? A gente vai se culpar eternamente, mas a gente tem essa percepção que a gente errou. Poxa, eu deveria ter feito isso. Ai, maturidade. Gente, eu tô com 45. Quanto tempo eu perdi? Tanta bobagem que eu falei e fiz. E, assim, tanta coisa que eu dou valor que eu não precisava ter dado valor. E é tão libertador isso, né? Porque a gente percebe que a gente tem menos tempo agora para viver, né? Do que tudo que você errou. Mas por que eu trouxe, né? Que Cristo, né? Jesus Cristo vai estar ali todos os dias, né? Que a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias. Eu quero falar um pouco do perdão, né? Porque Ele já levou, né? Todas as nossas culpas, todos os nossos erros. E somos perdoados, então a gente tem que ser leve, né? E assim, gente, de verdade, assim, eu tô vivendo um processo muito maravilhoso de reencontro comigo mesma, né? E vou fazer a caminhada que a Maria Eduarda falou assim, nossa, você arrumou o cabelo, né? Mas agora já tá faltando isso daqui, ó. Ela bateu na minha barriga, gente! Isso é absurdo! Aí depois, falei, nossa, minha filha tá vendo aí, então é melhor eu corrigir. Vou na caminhada também, tá? Legal. É interessante o que você falou. Eu lembro que antigamente, quando eu comecei, depois de muitos anos, a viajar com meu esposo, deixar os filhos em casa, eu não conseguia relaxar. Eu ficava o tempo todo pensando, cara, que mãe que eu sou. Deixei o Igor com a Ellen, né? Minha filha já tem 23 anos, meu filho tem 26. E aí um dia eu falei pra ela, filha, eu viajo, mas eu fico muito mal. Às vezes dá até vontade de chorar. Ela falou, mãe, eu não vejo a hora de você viajar com meu pai pra me deixar em paz. Em casa com o Igor, e eu pensei, caramba, quanto tempo eu passei sofrendo, me culpando, devia estar me divertindo, e ela super feliz porque eu fui e deixei ela em casa com o filho. E aí, Ju, eu queria saber de você. Você já se sentiu culpada? Nossa, já. Eu viajava muito a trabalho, né? Então, assim, a questão de sair para viajar, eu acho que é um pouco do que a Nicole falou também. A gente não se permite estar gostando. Então, assim, não é nem que a gente só se culpa, a gente não quer se divertir porque ele não tá ali, a gente acha que não pode, né? Então, acho que era essa a minha sensação. Até quando eu tava feliz por estar viajando a trabalho, eu pensava, mas eu acho que eu tô sendo egoísta de estar gostando de estar aqui sem eles, né? Mas a gente vai aprendendo e vai se acostumando, né? Eu acho que é o mais importante, assim, a gente realmente conseguir se desvincular. Meu marido também, eu já fiz uma viagem com ele, né? De lazer, só nós dois. E tinha coisas que eu não queria fazer, que eu falava, mas é melhor a gente voltar aqui com eles. Aí ele falava, para. Começa daí, pode parar. Você pode vir voltar a fazer com eles, mas você vai fazer também sem, né? E então essas palavras assim fazem a gente acordar de vez em quando para a gente se resgatar enquanto a pessoa além da maternidade. Nicole, como que você lida com essa culpa? Eu acho que é o que a Ju falou, né? A gente não se permite gostar. Nossa, como é que eu tô sem os meus filhos e tô feliz, assim? A gente vê uma coisa num parque e fala, nossa, esse aqui ia ser tão legal pra ele. Então, eu acho que é se permitir. Eu tenho um grupo de amigas e a gente começou há 2 anos atrás fazer um passeio de spa. Nossa, aí a gente planejou, né? Falou, a gente vai ficar lá, vai ser muito legal. Eu não consegui dormir no primeiro dia. Porque eu falava assim, como é que eu tô dormindo? Meu marido tá lá com todo mundo, será que estão comendo e tudo mais?
No outro ano a gente fez de novo. Eu falei, agora eu não vou sofrer menos. Então, assim, a gente vai se permitindo, a gente vai aprendendo. E me fez muito bem. Então, é uma coisa que, foi o que eu falei, a gente tem que se permitir. A gente sofre no começo, continua sofrendo, mas vai diminuindo. E a gente vai percebendo, que foi o que a Orlene falou, como as amigas curam, né? Os encontros curam, as conversas curam. Mesmo que na hora a gente não consiga identificar o que ela tá curando. Que coisa, nem foi ela, né? Mas, assim, como é importante a gente se permitir e continuar, persistir. Porque eu acho que essa é a parte mais difícil. A gente vai e aí a gente fala, nossa, não gostei, não vou mais, não vou fazer. Mas não, né? A gente tem que fazer, tem que persistir, faz bem, a gente tem que se cuidar. Mãe, amiga, esposa, a gente conversa, tem que falar besteira, dar risada, né? É importante. Bacana. E aí eu queria fazer agora uma pergunta para vocês que estão aí ouvindo a gente. Quem tá aqui que não é mãe atípica? Que não é mãe atípica? Caramba, quanta gente. Que bacana. Eu fico muito feliz com isso, porque vocês não têm noção do quanto a rede de apoio é importante, né? É a empatia que a gente fala, mas é muito mais do que empatia. É se importar com o outro, se importar com a dor, se importar com a alegria também, né? A gente não quer que vocês se importem apenas com as nossas dores, mas com as nossas conquistas. É isso que a gente quer de verdade. E aí eu queria perguntar para vocês, meninas, o que vocês consideram uma rede de apoio real e efetiva hoje? Você pode começar, Orlene? Bom, minha rede de apoio é meu marido, a família, minhas amigas e a igreja, né? E eu quero começar pelo meu marido, porque é uma pessoa que me apoia, que me fortalece todos os dias e me ajuda a caminhar, né? Eu quero fazer um agradecimento especial para minha mãe. Ela não pôde vir, mas vai ficar registrado. Então, mãe, eu te amo. Porque no momento da notícia, você virou para mim e falou assim, olha, ela é nossa. E é isso que importa. Mais nada. Então, minha mãe estava ali em todos os momentos. E é tão doido, porque assim, quando eu descobri o TDAH, já tinha as questões da síndrome, e aí o TDAH potencializa, né? E eu falava, Duda é isso, Duda é aquilo, não sei o quê, não obedece, não faz só reclamação, e todo dia liga pra escola, blá, blá. E a minha mãe, ela é ótima. Eu falei, gente, onde você vê esse ótima, né? A avó vê, gente. E, na realidade, a gente que não vê, porque a gente está envolvida lá só com as críticas que a gente recebe diariamente dos nossos filhos, que a gente não vê a beleza que eles são, né? E minha mãe, ela conseguiu ver a beleza da Duda de uma forma tão simples, tão pura. Outra mãe que está aqui, a Leia, né? Ela já me ensinou tantas coisas também, que ela dizia, Orlene, e daí, né? Tipo, tudo bem, né? Então, eles são minha rede de apoio, minhas amigas queridas, amadas. Amo vocês. Como eu disse, vocês não têm noção de como eu vinha de Cotia para um almoço, pra gente passar ali 2 horas, e às vezes, muitas vezes, só eu falava, tá, gente? Que eu falo pouco, né? Então, só eu falava. Aí eu lembro da Thaís assim, aquela diretora, manda aquela diretora passear, né? Tá tudo bem, né? E, assim, esse reconhecimento, esse estar junto, assim, não tem preço. E, assim, eu tenho certeza que, assim, se não fosse, né, a ajuda da Denise aqui, que nos acolheu também, minha segunda mãezinha aqui, e que me apoia também diariamente, que traz a experiência de vida dela, né, de como ter filhos também, de trazer leveza. Minhas amigas trazem leveza, né? A igreja traz inclusão, né? Minha filha está ali partilhando da mensagem da cruz, da mensagem de Cristo, e apoiando também, isso é fundamental. Então, minha rede de apoio. Se não fosse a minha rede de apoio, eu não conseguiria. Então, quero meu agradecimento a todos vocês aqui. Acho que vó é mãe com açúcar, né? E no nosso caso, na maternidade atípica, é uma dose, assim, extra, porque eles enxergam realmente esse além, né? Acho que a minha mãe fala que ser vó é melhor que ser mãe, que é outra pegada, é uma outra vibe. Então, é isso. A minha mãe também é uma rede de apoio que eu conto. Ela teve algumas questões de saúde depois da Covid, então, assim, ela precisa de alguém sempre junto com ela. Eu tenho uma cuidadora, que é minha fiel escudeira. Eu falo que eu me separo, mas não largo ela. Porque sem marido a gente faz tudo. Viaja, trabalha, mas sem ela não faço nada. Então eu preciso dela. Ela tá com a gente há quase 10 anos.
Eu falo que eu vou colocar ela num potinho para ela não envelhecer, ficar quietinha lá. Ela me ajuda muito. Então, é uma rede de apoio firme para eu poder trabalhar. Eu trabalho o dia inteiro. Então, ela é minha mão, meu braço, minha perna, meus olhos. Meu marido, ele também é meu parceiro de vida, né? Então, acho que a gente tem que contar com eles, agradecer bastante, porque acho que mobiliza a família inteira. Né, quando nasce uma criança neurodivergente, a família se mobiliza, né, enquanto rede de apoio, quem está presente no dia a dia. Então, a minha família também é meu ponto seguro para tudo. Então, eu acho que é esse. Ju, pode falar um pouquinho? Bom, não querendo chover no molhado, mas eu tenho a minha mãe que acho que talvez a imagem e semelhança da mãe da Orlene. E eu tenho uma tia que é irmã da minha mãe, que é solteira, que é inclusive a madrinha do Joa. E também vê ele perfeito. Até me manda uns conteúdos de internet, que eu até já briguei com ela de algumas pessoas, né? Opinião minha, pelo menos, que falam, não tem que medicar, porque você vai podar a criança que tem, né? Tem outras habilidades, não sei o quê, mas, gente, a realidade é que para conviver num mundo padrão, ele precisa se encaixar no padrão. Então, eu até falo para ela, essas pessoas, para de me mandar essas pessoas que só criticam e não trazem um plano, né? É fácil falar para não tomar remédio, mas aí eu faço o quê? Cuido como, né? Então, aí eu até compro umas brigas, mas elas realmente enxergam tudo perfeito. E aí, queria trazer um ponto que a rede de apoio de uma criança neurodivergente é pequena. Né? Eu tenho a minha filha, ela ama bebê, ela é um doce de coco, todo mundo fica apaixonado. Então, todo mundo quer que ela vá para casa, né, das pessoas. Manda a Valentina aqui que ela me ajuda a cuidar do Bruno, manda... Nanana. Então, assim, se eu preciso de alguém, se minha mãe não tá disponível, que é muito raro, mas pode acontecer, eu fico com medo de mandar o Joa, porque eu não sei se a pessoa vai, né, eu sei que ele é difícil, né, então não é qualquer pessoa que pode me ajudar. Então, ou é minha mãe, ou é minha tia, no meu marido, ou sou eu, né? Então, assim, a rede de apoio, ela realmente tem que ser muito valorizada quando você tem um filho neurodivergente, porque é realmente só quem você pode contar, né? Maravilha, Ju. Meninas, a última pergunta para finalizar, e eu considero ela uma muito importante, e especialmente porque nós temos aqui muitas mulheres que não são mães atípicas, muitas delas talvez líderes, né? Talvez mães, irmãs, vizinhas, e eu gostaria que vocês dissessem para a gente, de uma forma resumida, como que vocês gostariam que a sociedade, que empresas, colegas entendessem a maternidade atípica. Aqui seria no ambiente de trabalho, mas eu quero dizer no ambiente geral. Como que vocês gostariam que a maternidade atípica fosse entendida? Eu acho que um olhar, né, de que existe uma sobrecarga e uma diferença, mas acolhedor, não com dó. Eu acho que você trouxe um ponto muito, muito importante de que a mãe atípica, ela não é uma pessoa sofrida. Ela é uma pessoa que tem uma vida diferente, mas ela também tem habilidades diferentes, né? Eu me permito hoje ser muito mais imperfeita por conta do diagnóstico do Joaquim, mas eu também sei que eu sou muito melhor em muitas coisas que eu era boa quando a Maria Valentina nasceu, na coisa de gerenciar projeto. Tudo que você tem que gerenciar com um filho atípico é ainda mais intenso. Então, eu me sinto ainda melhor em muitas coisas que eu faço. Mas esse mundo, ele precisa ter um olhar cuidadoso com essa mãe. Porque quando você discute coisas generalistas, você exclui as pessoas que são diferentes. Não só os nossos filhos, mas a nossa realidade. Então, quando eu falo de uma mãe que tem dificuldade de encontrar uma pessoa para ficar com um filho neurodivergente, não é a mesma coisa que você virar numa entrevista de emprego, por exemplo, e falar: você tem com quem deixar seu filho? Com certeza a pessoa vai ter. Mas pode acontecer de não ter? Pode. Né? Pode acontecer de uma mãe que cuida do seu filho tá com Covid, tá doente, e aí você não é fácil, né, de terceirizar esse cuidado. Então, gente, o que eu compartilhei com a Nicole também um pouco mais cedo é que é muito significativo, e eu sou muito grata por quem está aqui e não tem um filho neurodivergente. Eu acho que o mais importante aqui da nossa proposta de falar é para quem não tem. Porque quem não tem e pode nos ajudar com um olhar
um olhar que julgue menos na hora que nosso filho estiver fazendo uma birra e a gente estiver ignorando. Não porque a gente não se importa, que é o que a gente pensava, né? Pelo menos eu. Ai, a mãe não tá nem aí, olha o que ele tá fazendo, tá virando restaurante de cabeça para baixo. Não, é uma terapia, né? É uma forma de dar disciplina. Então, um olhar menos... que julgue menos e que acolha mais. Eu acho que é isso também, né, Ju? Da gente pensar nesses ambientes, né? Porque é do ser humano a gente julgar. Falar, olha lá, não chamou atenção quando virou o copo. E pensar num ambiente acolhedor mesmo. Em todos os lugares que a gente vai. É no mercado, é na farmácia, é na casa de uma amiga. Porque a gente, às vezes, não tem com quem deixar e vai junto. Eles falam, meu Deus, vai passar vergonha porque vai fazer isso. Então, da gente também, né? Sentir que esse olhar não é de julgamento. É um olhar acolhedor. Fala, vem cá, pode deixar que eu olho, pode sentar. Continua comendo. Nossa, esse continua comendo. Ai, essa voz que fala, pode deixar que eu vou, continua comendo. Nossa, comida quente. Então, assim, faz diferença. Então, acho que pensar, como a Ju disse, né? Pra quem não tem uma criança neurodivergente, de acolher, de pensar que essa mãe às vezes não dormiu bem, ou às vezes passou a semana inteira não dormindo bem, e ela tá aqui, então como é que eu posso ajudar, né? Então, acho que de pensar nisso, de julgar menos, de ajudar mais, e deixar a gente confortável no nosso desconforto, né? Obrigada, Nicole. É exatamente isso, né? O olhar de pena, né? O olhar altivo, né? Quando você olha com solidariedade, quando você está ali do mesmo lado e não deixa a gente à margem, isso faz toda a diferença, né? E o que eu espero da sociedade é isso, solidariedade, apoio, conhecimento, né? Porque tem muita gente ignorante na palavra mesmo, de não saber o que a gente passa, né? Então, a gente precisa desse olhar, né? Desse olhar amoroso, cuidadoso e solidário. Obrigada, meninas. Bom, para finalizar, né, já que a gente finalizou aqui falando sobre isso, eu gostaria de dizer que existe um escritor chamado Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra, foi um psiquiatra, neurologista, um judeu sobrevivente do campo de concentração, que ele dizia o seguinte, dor não se compara. Cada um dá a sua própria dor a dimensão que ela tem. Então, você não pode olhar para o outro e achar que ele não está sabendo lidar com a dor dele. Talvez você saberia, mas para ele aquilo dói muito mais do que doeria em você. Isso é a empatia, de respeitar até a dor do outro. Eu quero agradecer a vocês aí que ouviram a gente, pela companhia, pela rede de apoio que vocês estão sendo hoje. Quero agradecer a vocês, meninas, por compartilharem não só saberes, mas sentimento. E quero dizer que essa conversa siga viva no coração de vocês, dentro e fora daqui. Muito obrigada. Claro. Mas é porque eu vi que todas vocês são típicas e não típicas. Eu sou uma mãe típica. E gerou não uma dúvida assim, mas como muitas coisas do que vocês falaram também se aplica a uma criança típica, eu queria entender de vocês, assim, o que fica de diferente, já que vocês têm as duas experiências, assim, se a diferença é muito mais interna, do olhar do outro, onde que tá essa grande diferença, já que vocês vivem os dois mundos? Deixa eu só reformular. Você gostaria de saber se existe uma diferença entre a maternidade típica e atípica? Não, o sentimento de o vocês. sentimento. De vocês, assim, porque vocês vivem as duas coisas. Eu só vivo a mãe típica, né? E tem gente que só vive a maternidade mãe atípica. que vocês viveram os dois mundos, assim. E muito do que vocês falam, a mãe típica parece, mas obviamente que é diferente. Então, assim, entendeu isso, esse sentimento, esse olhar? Eu vou tentar responder para você, né, de uma forma bem particular, porque eu tenho a filha típica e a filha atípica. Eu não gosto de dizer que a vida da mãe típica é mais fácil do que a da mãe atípica. A maternidade é maternidade. São desafios diferentes. Eu tenho preocupações com a minha filha que eu não vou ter com o meu filho. Preocupações com as amizades, se ela vai se envolver com drogas, por exemplo, aonde ela está à meia-noite. O meu filho está em casa. Ele não vai se envolver com drogas, mas eu vou ter remédio para controlar a crise convulsiva, que por acaso está em falta hoje no mercado, e eu rodo São Paulo inteiro. Só por reduzir a dose, ele teve uma crise convulsiva essa semana. Então, a mãe típica sofre tanto quanto a atípica. Eu não posso desmerecer a sua dor, e você não pode desmerecer a minha. São dores diferentes apenas. É assim que eu vejo.
Eu vejo em questão do padrão, né? Da régua. Então, quando olham para minha filha, a deficiência da minha filha, ela aparece nas características dela, né? Ela tem síndrome de Down. Então, quando a pessoa olha para minha filha e não tem entendimento, ela vê uma pessoa incapaz. Só que a minha luta é mostrar para o mundo que minha filha não é incapaz. Então, eu tento encaixá-la num padrão, né? E aí, o que eu vivo? Eu vivo a frustração das questões irreais, né? De, será que ela vai se encaixar? Porque o mundo tem um padrão. Se ela chega aqui, um monte de gente não sabe o que é síndrome de Down, às vezes nem olham para minha filha. Minha filha é invisível em alguns lugares. Então, é essa a diferença para mim, né? Que eu vou tentar a vida inteira encaixá-la no padrão de nós, pessoas, entre aspas, normais. No meu caso, é difícil responder, porque eu tenho uma filha atípica e um filho... Quer dizer, uma filha típica e um filho atípico, mas eu nunca nunca consegui fazer a separação. Eu acho que é difícil, até mais ou menos assim, como escolher um filho preferido. Não tem. Tem um filho que precisa mais de você em determinado momento. Mas quando eu falei até que eu me permito ser imperfeita, eu fico completamente perdida para quem eu dou mais atenção. Às vezes eu penso, eu dou atenção demais para o Joaquim, acho que a Maria fica enciumada, então eu vou dar mais atenção para Maria, aí o Joaquim fica enciumado, aí eu falo, bom, já que é uma batalha que eu perdi, eu vou seguir sendo imperfeita e tentando fazer as coisas adaptadas para cada um deles, né? Mas, assim, é ser uma mãe só. Eu acho que no final você consegue você é a melhor de todas para cada um deles. Né? Então, mas o sentimento é igual. Você só sabe que um precisa de você mais para uma coisa e o outro precisa mais para outra. Eu acho que a culpa vem com a mãe. Independente da maternidade típica ou atípica, a culpa vem com a mãe. As preocupações, né, da maternidade estão aí. O meu filho de 6 anos está tirando meu juízo por algumas questões que eu não tive com o Gustavo. Então, assim, é diferente. A preocupação com o Gustavo hoje é como quem vai cuidar na minha falta, medicação, terapia, briga com convênio. Mas a preocupação tá ali com os outros dois. Alfabetização, lição de casa, se é convidado para ir na festinha, como que ele lidou com a frustração. Então, assim, a maternidade, ela vem com a culpa, com tudo isso. Acho que é o que a Vânia falou. As preocupações são diferentes em relação à síndrome, à doença, a tratamento, né? Então, mas a culpa tá ali sempre, né? Esse trabalho da maternidade exaustivo tá sempre ali. Atrelado à maternidade, não tem jeito.